Olá pessoal, tudo bem por aí? O meu nome é Igor Castellano, sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria e vinculado aos cursos de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais, também aqui ao grupo de estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa dessa universidade aqui, o FSM. Eu vou trazer para vocês aqui uma aula introdutória sobre formação dos estados e sociedades na África, pegando uma abordagem bem introdutória sobre essa formação pré-colonial e colonial de grandes padrões e processos que ocorreram nesse continente tão importante aqui para nós brasileiros. Essa aula é parte de curso de graduação e também para pós-graduação de Relações Internacionais da África, para cursos também de História da África, pode servir, e também para quem não está matriculado em alguma disciplina mais formal também importa querer assistir eventualmente esse curso e aumentar o seu conhecimento ou problematizar o seu conhecimento sobre algumas questões. Acho que esse é o papel também da universidade, a gente aqui difundir conhecimento e popularizar ciência e tecnologia para a sociedade em que a gente vive, que paga na realidade as nossas contas. Então essa é a ideia também desta videoaula. Portanto, nós vamos debater aqui formação dos estados e das sociedades na África com três enfoques principais. Primeiro, por que e como estudar estado na África. Segundo, que fatores constrangem e constrangeram especificamente a formação desses estados africanos. E terceiro, que também é muito importante, talvez o mais importante, como é que esses estados se formaram em sua interação com sociedades, com diferentes grupos não estatais, diferentes instituições subestatais, transestatais ou transnacionais e intergovernamentais ou supranacionais. Galera, eu vou dividir esta aula em duas partes. Tá bem? A primeira parte vai ser uma introdução mais geral e a discussão sobre os estados pré-coloniais no continente africano. A segunda parte vai ser especificamente sobre os estados coloniais e a formação deste período muito impactante no continente e levando então ao momento das independências. Este vídeo trata particularmente da segunda parte da formação dos estados e sociedades no período colonial. Se tu ainda não viu a parte 1, não te esquece, dá uma olhadinha aqui no canal, eu vou deixar também numa tag aqui em cima. Se não aparecer para ti, tá na descrição do vídeo também. Fica agora com a parte 2, que trata especificamente do período colonial. Chegamos então no estado colonial, esse período tão marcante e transformador, infelizmente, e impactante na história africana, de modo rápido, violento e determinante para as relações neste momento pós-colonial que a gente vive atualmente. É importante a gente trazer aqui nesse primeiro momento que o período colonial ele tem interpretações diferentes, mas que podem convergir sobre o impacto realmente implementado, infringido na estrutura de formação de estados e sociedades na África. A primeira interpretação é que, por um lado, trouxe mudanças fundamentais na estruturação do continente africano, o reordenamento do espaço político, hierarquias e clivagens sociais, modos de produção, estabelecimento ali do capitalismo, a entronização do sistema de exploração de tráfico de escravos ou de escravos num sistema capitalista, a colocação da África dentro de uma periferia do modo de produção capitalista, de uma economia mundo, segundo esse termo do Fernand Braudel, e a configuração de um novo espaço político, territorial, que ia impactar estruturalmente no futuro e no destino do continente africano. Uma outra interpretação, mas que também pode ser complementar, é que também trouxe alguns impactos limitados, que embora houvesse essas mudanças fundamentais estruturais, o período transcorrido
da ocupação colonial foi um período relativamente curto, comparativamente a espaços como a América Latina, por exemplo, né? Em que você tem 500 anos, como no Brasil, né? Uma experiência colonial em que as instituições elas penetraram profundamente na sociedade, você ter uma transformação linguística, transformação de elites, formação dessas relações, né, conforme os interesses da metrópole. E no caso africano, em muitos casos, né, esse período foi curto relativamente, né, o que não significa menos violento. E além de ter sido curto, né, ou seja, a colonização de um século e meio, ou até algumas vezes menos, esse período, por mais curto que fosse, né, alguns casos foi mais longo, obviamente, mas se a gente for pegar assim, o marco da Conferência de Berlim, esse período como de um século, um pouco menos do que um século, ele permitiu a continuidade de algumas instituições pré-coloniais, ele permitiu a organização do território de forma muito heterogênea, né, e não de maneira integrada numa perspectiva, né, de Estado nacional ou de nacionalidade, como acabou surgindo, mesmo que de maneira limitada na América Latina, né? Então, e os próprios estados, as estruturas, né, instituições estatais do Estado colonial foram ainda estabelecidas de maneira muito frágil. Talvez o que mais tenha se configurado são as estruturas jurídicas, né, o ordenamento que depois perdura nas relações internacionais, que são as fronteiras, a formação de algumas elites importantes, né, também no processo de independência, que vão se vincular à antiga metrópole de maneira crítica ou de maneira cooperativa, né, para se organizar depois num período pós-colonial como partidos políticos, né, e justamente essa transformação de um sistema produtivo localizado para um modo de produção capitalista, na periferia desse modo de produção, clivagens, né, étnicas muito fundantes, né, ou estimuladas pelo processo de colonização. Então, é um paradoxo, né, que a gente vê aqui de mudanças fundamentais e mesmo assim com alguns impactos limitados. As mudanças fundamentais, vamos tratar um pouquinho melhor delas, né? Fronteiras, sobretudo, né? Estabelecimento de fronteiras minimamente estáveis. Há uma ambiguidade muito grande se a gente for pensar, né, a Conferência de Berlim de 1884, 1885, né, que é chamada, né, pelo Bismarck, Otto von Bismarck, em Berlim, não é à toa, né, e alguns dos principais, né, governantes de estados europeus participam, de impérios europeus participam dessa reunião, ou diplomatas representantes deles, e essa reunião ela vai estipular normas, regras, e não necessariamente, né, traçar no mapa as linhas da divisão na África, mas vai estipular a regra principal, que é a regra da ocupação. Então, esses estados, para efetivamente terem uma colônia, ou para se tornarem parte de uma colônia, de uma metrópole europeia, esses estados coloniais precisariam ter uma certa ocupação, algum tipo de elemento diplomático de reconhecimento da outra parte e algum símbolo ali naquele campo que geraria uma certa ocupação daquele território. Então isso produziu uma corrida para o estabelecimento de acordos bilaterais ou multilaterais, né, ou trilaterais, mas não acordos maiores do que isso, como convenções maiores, mas acordos menores de reconhecimento de territórios, né, uma disputa pelos territórios africanos, e que também vai se dar em campo, né, essa disputa com uma tentativa de legitimar por meio de assinaturas, né, pseudo-assinaturas ou pseudo-documentos que, em princípio, daria legitimidade para a ocupação de um território por um Estado europeu, reconhecimento de chefes locais, de líderes locais, para que essa ocupação se desse, né, o estabelecimento de um posto, de uma bandeira, então de símbolos da colônia, da colonização europeia, e que
aí sim as fronteiras foram sendo traçadas. Então, e as fronteiras eram traçadas muitas vezes sem uma necessidade ou uma obrigação vinculada a elementos geográficos. Então você tem fronteiras que perpassam áreas geográficas muito difíceis, de difícil acesso. Tem fronteiras que são basicamente retas no mapa, mas que não necessariamente foram feitas por meio de um esquadro, um compasso e uma régua lá na Conferência de Berlim. Elas foram feitas justamente por um processo de articulação diplomática e ocupação do continente, que muitas vezes essa ocupação foi violenta, né? Em outros espaços nem tanto, foi mais diplomática, né? Mas em alguns momentos violenta, e aí se dava sobretudo a violência contra os povos locais e não uma guerra entre os europeus no continente africano. Mas havia sim uma corrida para estabelecer, bom, quem é que ia controlar a Foz e a vertente do Rio do Congo, quem é que ia controlar a Foz e a vertente do Rio do Níger, do Nilo e assim por diante, né? Quem ia controlar as zonas de riquezas minerais relevantes. Então esse processo foi acontecendo com uma corrida e estava muito baseado na assimilação periférica. Então essas fronteiras elas tinham uma certa artificialidade, então por meio de acordos, de uma ocupação muito superficial e pontual em alguns locais, outros locais mais violenta, mas na maioria muito pontual, e esse sistema de fronteiras produziu também, né, para e passo, um sistema de assimilação periférica, ou vice-versa, né? A assimilação periférica também produziu um sistema de fronteiras para que houvesse o controle desse espaço político. O que é a assimilação periférica? Aquilo que o Manuel Wallerstein chama, né, retomando o Karl Marx no Capital, que trata da expansão territorial e colonial de potências europeias como um processo vinculado à tentativa de buscar, né, fatores de produção dentro da economia mundo. O que são fatores de produção? Né? Commodities, insumos para a produção da economia central, da economia metropolitana. E, ao mesmo tempo, se a gente for pegar outras teses, como a tese do Bukharin, a tese do Lenin, a tese da Rosa Luxemburgo, isso também envolveu, né, a abertura de um mercado para a promoção de investimentos, né, novos mercados, para que houvesse mais consumo por parte de populações da periferia e também investimentos, né, haja vista que o capital naquele momento, né, em 1870, uma grande crise do capitalismo, porque há uma monetização da economia principal, que é a economia da Inglaterra, há uma fase, né, de expansão monetária dessa economia, com a criação de grandes centros como a City Londrina, grandes centros de financiamento do capitalismo ao redor do mundo, financiamento de fábricas, financiamento da industrialização da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, e financiamento também de infraestrutura ao redor do mundo, exatamente, inclusive aqui no Brasil, né, o Mauá, por exemplo, né, que se torna um mediador desses investimentos em infraestrutura com capital britânico, com capital inglês, né, de Londres. E na África também, um Mauá africano, mas um pouco mais imperialista, seria o Cecil Rhodes, né, que estabelece já ali na segunda metade do século XIX um sistema de ocupação baseado no encontro de minérios. Ele era um simples colono europeu que tentava estabelecer um sistema de fazendas e tal, para a produção de algodão, produção de agricultura, e aí encontra minérios na região de Kimberley, que são grandes diamantes, né, diamantes que não tinham sido encontrados em nenhum outro lugar do mundo, e nessa região ali da África do Sul, ele encontra esses diamantes e vai expandindo os seus negócios, investindo ao norte, onde é atualmente o Zimbábue, né, ou a Rodésia. Não é à toa que o nome do estado se torna Rodésia. Por quê? Porque ele com as chefias locais, né, com os líderes dos estados pré-coloniais, estabelece um sistema de concessão para a exploração desses diamantes e um sistema de concessão monopolística, ao mesmo tempo que ele tem uma concessão com a empresa que ele cria, que é De Beers,
né? Ele também tem quase como um exército particular para reprimir aquela população, para estabelecer um controle territorial e aí diminuir o poder daquelas comunidades locais. Então é bem interessante, isso tem a ver com o conceito do Lenin de imperialismo, né? A junção do interesse econômico com o interesse político-militar para subjugar a soberania ou eventualmente, né, a autonomia política de outros povos. Esse é o conceito, a definição de imperialismo, né, do Lenin e do John Hobson também. Não precisa ser só marxista para estudar imperialismo, né? O John Hobson, um liberal, né, que talvez adianta décadas antes o próprio keynesianismo, ele é o que define imperialismo antes de todos, né, antes inclusive dos marxistas. Então, só para mostrar que é um conceito acima de diferenças ideológicas, muito embora as diferenças ideológicas também influenciem esse conceito. E as instituições, né, estipulação assim, de instituições religiosas, missionários, então existia toda uma tentativa de organização do sistema colonial por meio de terceirização da responsabilidade do empreendimento colonial. Eu acabei de falar da terceirização para grandes empresários, grandes empresas, né? Companhias que acabavam substituindo o poder de estados, né? A organização mineira, né? A União Mineira do Alto Katanga, que é a União Mineira do Alto Katanga, né? Foi uma organização, uma empresa que organizou toda a exploração, né, de cobre, cobalto e antes disso mesmo, a primeira exploração que já existia lá no Congo, que era a exploração de borracha, né, na atual República Democrática do Congo, organizada justamente para alimentar as economias das metrópoles, no caso aqui de borracha, né, no caso de cobre, no caso de cobalto especificamente também, e mais atualmente até do nióbio, toda essa organização para o empreendimento industrial, né, da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial, que até hoje a África fornece, né, esses insumos. Então existia uma relação com empresas muito importantes, as empresas tinham exércitos privados, não é à toa que existia um recrutamento de locais para os exércitos, digamos, coloniais, mas existia uma grande estrutura de exércitos privados que depois vão produzir uma certa instabilidade no período pós-independência. Por que isso? Porque quando você tem uma filiação de forças armadas, de forças de coerção, a algo que não seja o Estado, no momento em que esse Estado vai passar o bastão do Estado colonial para o Estado pós-colonial, ocorre eventuais disputas, como movimentos separatistas, por exemplo, né? E uma certa não vinculação, né, de grupos domésticos a essa ideia de nação ou de Estado no pós-independência. Então, isso produz conflitos internos em muitos países, né? Como é o caso, por exemplo, desses dois que eu mencionei, né? Que é a Rodésia do Sul, né? Então, o Estado sendo muito predominado, né, por uma elite econômica branca que estabelece um sistema de pseudo-apartheid, embora não tivesse esse nome, como teve na África do Sul. Era um sistema de exploração e segregação. No caso do Congo, a mesma coisa. Tem a União Mineira do Katanga, que vai também buscar, daí nesse caso especificamente, não vai ter o controle do Estado, porque o Estado está na região, né, de Kinshasa, lá no litoral, no outro lado da República Democrática do Congo atual, mas ali ele vai tentar estabelecer uma zona de quase como um enclave econômico europeu. Então, o pertencimento junto a essas companhias, essas corporações, esses atores econômicos particulares, acaba produzindo impactos significativos depois para o Estado pós-colonial. A religião também, como eu estava mencionando, é importante, missionários, né, assumindo a terceirização do Estado colonial e assumindo de maneira bem importante, né? Nos Estados muçulmanos, isso já estava presente desde o processo de formação, né, em que as instituições religiosas
se alinham primeiro ao Estado pré-colonial e depois ao Estado colonial para fornecer educação para a população, fornecer alfabetização, por exemplo, no árabe, mas em outros casos você também tem uma ampliação da capacidade do Estado complementar, tanto por religiões de viés cristão, como por religiões de viés muçulmano, para educar a população, de forma limitada, é claro, apenas no limite do que era necessário para formar uma força de trabalho, e também para transitar de uma heterogeneidade de línguas que os europeus não queriam conhecer mesmo, não tinham muito interesse, e tinha uma diversidade que os europeus achavam muito abismal, para uma língua que seria igual à da metrópole. Então, estabelecimento de uma língua comum na Europa, na África Oriental, na África Ocidental, como por exemplo o francês, na África Ocidental francesa, na África Ocidental inglesa o inglês, na África belga o francês, na África Austral o inglês, então aí por diante, na África portuguesa o português. Então a religião, a educação e a língua estavam muito atreladas umas às outras esferas, tá? Porque com a religião, a conversão religiosa, você tinha um objetivo, uma justificativa até mesmo humanitária, para levar o aprendizado da língua europeia para aquelas regiões, ou do árabe para aquelas regiões. A língua, então, era o resultado disso, ou seja, a tradução da educação na língua, na homogeneização da língua, e, por decorrência, também isso mudava a cultura desses povos, por exemplo, o abandono, pelo menos relativo das religiões tradicionais. Você tem mudança de nomes, então ao invés de me chamar, sei lá, Mobutu Sese Seko, eu passo a me chamar Joseph Désiré Mobutu. Então, pego apenas um elemento da minha língua original, da minha cultura original, e me transformo, mudo até o nome para, no primeiro dia de aula, eu já decido o meu segmento de religião, a língua que eu quero aprender, e adoto essa perspectiva, inclusive o nome que eu vou adotar, mudo a minha religião, então os deuses que a minha família cultuava, que os meus ancestrais tinham vínculo, passam a ser interpretados como o diabo, como deuses que têm que ser abandonados. Então, as culturas também são muito afetadas, não é à toa que no período pós-colonial existe, dentro do pan-africanismo, no período colonial, mas no período pós-colonial, principalmente daí já nos estados pós-coloniais, um movimento de reafirmação de culturas africanistas, do africanismo. Nesse momento, então, do estado colonial, a gente teria o que a Hannah Arendt, deixa eu tirar minha cara da frente da nossa querida, excelentíssima filósofa, e politóloga, socióloga, o que mais poderíamos atribuir a essa incrível mente do século XX, a Hannah Arendt. O que ela estabeleceu aqui é basicamente o conceito de imperialismo que a gente vê ocorrer. É um pouco mais complexo do que aquele do Lenin e do John Hobson, e ele vai trazer questões vinculadas a ideologias também, não só a uma estrutura de aliança entre o poder político e o poder econômico, como está aqui, expansionismo econômico, acúmulo de capital e acumulação primitiva, como ela reforça, e a burocracia colonial como uma instrumentalização do poder da burguesia, ou seja, uma aliança dos donos do dinheiro com os donos das armas, os donos da violência do Estado, mas também um elemento ideológico muito importante, que seria aí sim o racismo, o racismo como a quebra de um valor fundamental que poderia ser atribuído aos seres humanos, que a própria ciência no século XIX, com um darwinismo às avessas, um evolucionismo, com visões como, por exemplo, de Gobineau, de que o tamanho do cérebro, o tamanho de cabeça definia, ou fenótipos definia estágios de desenvolvimento civilizacional, estágios
de capacidade cognitiva. A ciência ela foi usada, a pseudociência foi utilizada para sustentar esses elementos de racismo no projeto colonial. Isso, inclusive nas ciências humanas, a própria antropologia sendo usada como uma forma de mostrar uma diversidade quase que insuperável dos povos coloniais, uma heterogeneidade que não poderia ser aceita num projeto de Estado nacional como aquele que estava sendo previsto pelos Estados europeus. Então isso aqui é muito importante, e vai ficar presente, obviamente, nas relações centro-periféricas de colonialidade até os dias atuais. O racismo, o genocídio de populações como se fossem animais invertebrados, quase assim, animais no estágio inicial da evolução, assim, como se fossem insetos ou vermes, assim. Então algo terrível, como foi, por exemplo, o empreendimento colonial na própria República Democrática do Congo. Isso foi, no caso, no Congo Kinshasa, Congo que foi de 885 até 1910, governado por um rei, não por um estado colonial, mas foi um rei especificamente, quase como uma propriedade privada desse rei, e que produziu para a extração de borracha e marfim a morte de 10 milhões de pessoas naquela época. Você pega no mínimo 10 vezes para tentar entender o tamanho daquela população em relação ao que seria hoje, Seria basicamente proporcionalidade, uma proporcionalidade de quase 100 milhões de pessoas, então, que é uma população de um país grande, metade da população do Brasil. Então imaginem como isso foi impactante naquele período, obviamente que não para os europeus, mas alguns africanos, e obviamente também, sim, europeus que tinham uma causa humanitária, foi gerado um movimento humanitário de defesa desses povos, e os panafricanistas também, obviamente, começaram a ficar cada vez mais atentos a essas violências cometidas. Tinha o terror da borracha vermelha, que foi chamado esse episódio, em que ficava claro que as pessoas que não conseguiam coletar o mínimo da seringueira de borracha, seringueiras nativas, eles tinham o seu braço amputado, e para aterrorizar as comunidades faziam-se pilhas de braços, de mãos, amontoadas para que as pessoas tivessem medo, essas populações locais tivessem medo de não coletar a cota de borracha, uma cota desumana, e aí as pilhas de mãos ficavam ali à vista. Isso está relatado em vários escritos históricos, inclusive, se eu não me engano, no próprio Coração das Trevas, do Conrad, que mostra como que essa realidade foi feita, assim, esse elemento terrível, tenebroso de exploração e violência da população local. E isso não era tido como escravidão, era tido como um trabalho. Mas imagina, então, o que seria escravidão, então, se isso era um trabalho. Então, é importante a gente levar isso em consideração e como isso passou até os dias mais contemporâneos em vários estados africanos, como, por exemplo, na África do Sul, em que o apartheid permaneceu até a década de 1990. Então, pasmem como esse elemento de racismo estava penetrado dentro das estruturas dos estados coloniais. Olha essa passagem aqui da Hannah Arendt, que preciosa, e que violenta, para quem tem um mínimo de sensibilidade com seres humanos, e de vergonha da história que a humanidade produziu. Sua base justificativa ainda era uma própria experiência, uma terrível experiência de algo estranho que ficava além da compreensão e da imaginação. Para os brancos foi mais fácil negar que os pretos fossem seres humanos. No entanto, a despeito de todas as explicações ideológicas, o homem negro teimosamente insistia em conservar suas características humanas.
só restando ao homem branco reexaminar a sua própria humanidade e concluir que, nesse caso, ele era mais do que humano, isto é, ele era escolhido por Deus para ser o caminho do homem negro, ou melhor, para ser o Deus do homem negro. Era uma conclusão lógica e inevitável no caminho da radical negação de qualquer laço comum com os ditos selvagens, né? Então, tem dentro das origens do totalitarismo na Europa o racismo, porque ali se previa, bom, então quer dizer, se a gente não pode negar por elementos científicos que os homens, né, subalternos, né, que os índios, que os ameríndios, que os indianos, que os amarelos, né, os orientais e que os negros são humanos, então quer dizer que nós somos super-humanos, nós somos super-homens, que nós somos uma raça avançada. Então aí também surge algumas das justificativas para o fascismo, o nazismo e assim por diante, né? E aí, bom, em relação aos sistemas coloniais, nós temos algumas características bem importantes, tá? Eu vou dividir elas de maneira mais ou menos sistematizada em alguns pontos desses elementos. Então, tem dois fundamentos principais, né, que eu coloco aqui, que são relações, processos e estruturas de apropriação econômica. Então, no lado econômico é fundamental, e no outro, o padrão de exercício do poder político, que envolve daí, político no sentido amplo, né, legitimidade, crenças, valores, etc. Isso envolve sociedade como um todo. Dois princípios, né, que são as visões das colônias, isso em termos gerais, né? Primeiro, elas eram consideradas um recurso decisivo, sobretudo para as crises econômicas dos países metropolitanos, para financiar o seu avanço econômico, a industrialização, as riquezas, os luxos dos metropolitanos, né? E, por outro lado, elas também deveriam ser autofinanciadas. Então, por mais que fossem importantes para a economia metropolitana, para a riqueza branco-europeia, né, da Europa Ocidental, elas também precisariam ser autofinanciadas, ou seja, não quero gastar muito com isso aí. É importante? É o meu luxo? Mas eu não quero gastar muito com isso aí. Então, como que elas iam se autofinanciar? Pelos mercados que iam se abrir naquelas economias, nas colônias, e também pelas terceirizações, né, das grandes empresas, dos missionários religiosos, das empresas militares privadas que também se vinculavam às grandes companhias, né, de perfil econômico, de exploração econômica. Seguindo, também havia, né, podemos aqui listar 3 objetivos principais que o Warren coloca lá naquele livro de História Geral da África da Unesco, né, que está a referência aqui embaixo na descrição do vídeo. Primeiro, manter uma ordem, né, estável, ou seja, evitar ao máximo guerra, evitar ao máximo revolução, desordem. Por isso, então, um sistema de mínimo de assimilação ou de controle das diferenças para que não houvesse desordem, ou seja, tinha que ter um trade-off entre concessões, assimilações e a necessidade de manter a ordem. 2, evitar despesas excessivas, como eu falei. E 3, constituir uma reserva de mão de obra, e essa reserva por si só já ofereceria um certo mercado, né? Um lugar em que, onde houvesse uma elite econômica / política na colônia, também poderia ser aberto um mercado para os itens, principalmente os itens de bens de consumo final e menos sofisticados das economias metropolitanas. 4 mecanismos também que são bem importantes, né? Subvenções em meios de pagamento, né? Então você apoiava empresas, né? Então era um empreendimento com empresas, com corporações, com vínculos não necessariamente nacionais, alguns vínculos eram multinacionais. Então as empresas do Rhodes, por exemplo, né? Empresas que financiavam toda uma rede de infraestrutura. Ela atuava com capital britânico, mas também com apoio capital português, com apoio capital francês, belga. Tudo isso era parte de um modelo de subvenções
que os estados coloniais permitiam então essas empresas operar. Confisco de terras, então terras que não eram, obviamente, dos colonialistas, e essas terras acabavam sendo parte de um projeto colonial que envolvia um sistema de propriedade privada que não existia antes, né? Lembrem da primeira aula, a aula de parte 1, né, de formação dos estados, período pré-colonial, em que o sistema de organização das terras era coletivo, né, de que havia pouca preocupação em relação à organização de propriedade privada, e que aqui já começa a mudar, né, com essas concessões que são muito formalistas, às vezes até de maneira, de maneira fraudada, né, que dá, em princípio, a essas grandes corporações uma certa legitimidade para operar naquela região, mas essa legitimidade nunca consultam necessariamente os africanos em relação a se essa legitimidade é ou não aceita na sociedade. É claro que isso é feito também com alianças com líderes locais, que são rivais muitas vezes aos que estão predominando ou estavam predominando nos reinos pré-coloniais. Então há toda uma articulação para que isso seja feito. As formas compulsórias de trabalho, ou seja, trabalho violento, né? Não é chamado de escravidão aqui, mas obviamente é um trabalho similar, né, à escravidão, à exploração violenta do trabalho, e obviamente que paga, né, quase toda a renda em impostos. Então produz um ciclo, né, em que você cria, né, uma economia de troca fundada em mercados para essas elites, para essas empresas. Essas empresas não se instalavam, começar a extrair recursos, né, para assimilação periférica, commodities. Essas commodities, né, ao mesmo tempo vão gerar, a extração dessas commodities vai gerar um mercado de trabalho, né, para atuar nessa região, e ao mesmo tempo, então, assim, que as empresas vão precisar da mão de obra local, o Estado vai atuar com a cobrança de impostos. Então não vai ter alternativa, né, além do trabalho nessas grandes empresas por parte da população local. Primeiro porque a população local vai ser muitas vezes obrigada violentamente a isso acontecer. Quando as pressões começam a ser muito grandes da sociedade civil, até mesmo europeia ou americana, para que isso cesse, é justamente esse sistema de cobrança de impostos que vai fazer com que essa população continue tendo que trabalhar nessas grandes empresas, nessas grandes corporações. Mesmo em casos, por exemplo, em que você tem bantustões, né, que são localidades em que a autonomia é assegurada por parte de chefias locais, né, de líderes comunitários, uma parte importante dessa população vai ter que ir para centros econômicos, vai ter que migrar, como uma migração de trabalho sazonal, e às vezes até habitar nas franjas das grandes cidades para conseguir trabalho. Por quê? Porque essas regiões que são formadas, né, com autonomia para comunidades locais são regiões, sobretudo aquelas que têm menos condições de produtividade, que têm menos acesso a recursos naturais de grandes riquezas, como minérios. Então, essa política que ocorreu na África do Sul e ocorreu de forma similar em várias das regiões governadas pelo Império Britânico, né, que era uma certa governo indireto, mas era um governo direto em que confinava, né, as comunidades locais a regiões em que nada conseguiriam obter para entrar, né, nessa economia de comércio internacional. Não tinham acesso a alimentos, não tinham acesso a recursos que pudessem entrar no mercado de trocas que fosse viável, portanto, era uma inserção, né, periférica, uma assimilação periférica dessa população na busca de trabalho nessas zonas que eram controladas pelos colonizadores. Então isso produz, como por exemplo, né, no caso de África do Sul, a migração em massa de trabalhadores de Moçambique, de trabalhadores de Lesoto, de Suazilândia, né, e de bantustões diversos na África do Sul,
para procurar trabalho nas minas, nas grandes minas de Kimberley, de Joanesburgo e assim por diante. Então, isso acontece também no Zimbábue, acontece na Zâmbia, acontece no Congo, acontece na Nigéria, acontece na Costa do Marfim, em Gana e assim por diante. Então, assim cresce a economia de troca, assim estabelece-se o capitalismo periférico nessas regiões. É claro, também com algumas lideranças selecionadas, né, para terem vantagens nesse sistema, porque se não há nenhuma vantagem para nenhum dos locais, isso produz, obviamente, revolta, revoluções, que não é o interesse da metrópole. Então você tem alguns mediadores que são fundamentais, que vão lucrar, que vão se tornar elites locais econômicas, políticas e também intelectuais em certo momento, né, que mantém esse sistema funcionando. Mas é justamente por essas elites intelectuais que começa a vir também a crítica ao sistema colonial, porque essas elites intelectuais, elas começam a ter acesso a uma literatura, né, sobre o direito de autonomia dos povos, direito de emancipação, o iluminismo, a ideia do nacionalismo, a independência, a construção de um pensamento pós-colonial, né? E, obviamente, isso é formado todo por um sistema do panafricanismo, na noção de união contra a colonização. Então, é um caminho também que leva à continuidade da dominação, mas também à ruptura no momento seguinte. Tá? E os dois tipos principais, então, das estruturas de poder são o governo direto, né, um modelo fortemente centralizado, verticalizado e hierarquizado, né, muito particularmente adotado por Portugal, França e Bélgica, que tenta compensar a inferioridade demográfica e militar, né, frente aos impérios britânico e alemão. Por quê? Porque são impérios muito fortes na Europa, né, são impérios que já estão na segunda revolução industrial, aqueles outros na primeira ainda, disputando espaços, né, enquanto que o Império Britânico se estabelece como a líder da economia mundial e o alemão e o estadunidense, né, começam a se tornar grandes candidatos a um novo ciclo de acumulação, se a gente for usar, por exemplo, a terminologia de Vania Higg. E então, como não tem recursos suficientes, né, como não tem capacidade militar suficiente, né, para controlar eventualmente alguma instabilidade, eles vão ter que utilizar um sistema de administração mais duro, mais repressor, militarmente organizado, né? E geralmente os territórios aqui também são muito grandes em comparação à capacidade desses países, né? Então é um sistema muito mais fechado, rígido, de assimilação. O que é assimilação? É a transformação daquele colonizado em um cidadão, um subcidadão, um proto-cidadão, um indivíduo de última categoria dentro da estrutura daquele Estado europeu. Ou seja, até a própria ideia de se constituir como territórios além-mar, como seria, por exemplo, o caso da Argélia, né? Essa possibilidade da Argélia ser um território além-mar e uma certa representatividade de alguns líderes locais no parlamento francês. Então, existe uma tentativa de assimilação, isso envolve a implementação da língua nacional, a implementação de um sistema educacional muito rígido, a ideologia nacionalista, ou seja, eu não sou apenas um africano, né, um marfinês da Costa do Marfim ou um senegalês, eu sou francês, eu faço parte desse império francês. Eu me sinto parte, né? Obviamente de maneira subalterna. Portugal, a mesma coisa. Então, eu não vou torcer no futebol, por exemplo, não vou torcer para a seleção, né, angolana, até porque não era independente, né? E a seleção, por exemplo, muito fraca de futebol especificamente, ou mesmo o time de futebol. Vou torcer para o Benfica, vou torcer para o Porto, vou torcer para a seleção de Portugal. Então, me sentindo parte daquele império colonial. Isso é muito importante como uma forma desses impérios mais frágeis, né, que tem governos muitas vezes autoritários, permanecerem funcionando mesmo após, isso aí vai continuar operando mesmo após a Segunda Guerra Mundial.
quando as coisas, né, as estruturas desses estados, né, desses regimes que representavam esses estados vão começar a ruir e também vai começar a ruir também, igualmente, as colônias ali estabelecidas. E o governo indireto, que é um modelo menos centralizado, ele foi criado pela ideia, né, do Frederic Lugar, que é um Sir britânico. Ele foi um administrador colonial na Nigéria, ele teve a sua formação na Índia e teve a ideia, então, de implementar uma noção de mandato dual, que é a visão de integral, né, ou integrada de responsabilidade mais tutela. Você tem responsabilidade com aquelas... É muito parecido com responsabilidade de proteger. Você tem responsabilidade, o conceito atual, né, de missões de paz nas Nações Unidas. Você tem responsabilidade, isso depois vai já produzir um sistema de protetorado, né, na Liga das Nações, então isso veio muito antes. Mas essa noção de mais intelectualmente desenvolvida de responsabilidade de tutela, ela vai operar justamente porque você tem a noção de que é sua responsabilidade dar um sentido, né, econômico, político e diplomático para aquele Estado, mas ao mesmo tempo você permite uma certa autonomia, desde que não seja uma autonomia que vá interferir nos rumos, né, da presença da comunidade local africana nos estratos mais superiores, né, das elites políticas, das elites econômicas, e também que resulte eventualmente numa certa perda de autoridade da metrópole. Então, vai ser muito particular em casos com maior densidade populacional, inclusive com a presença de colonos brancos, maiores instalações produtivas, com grandes corporações mesmo. Daí, então, você consegue controlar o sistema muito pela economia, pelaquela economia de trocas que a gente viu anteriormente, e pela preponderância do comércio, ou seja, justamente produzindo um sistema de mercado de trabalho muito consolidado, que vai fazer com que a própria organização local, né, e o sistema capitalista produza os instrumentos de dominação e direção daquele estado colonial. No caso, na África do Sul, por exemplo, da África Austral, você tem ainda, inclusive, de indianos, de chineses, para trabalharem nas minas, né, e na economia local, né, na corrida pelos minérios, o ouro, depois diamantes na África do Sul. E isso foi muito importante porque produziu um mercado de trabalho em que as grandes corporações que tinha, digamos, né, a mediação, a capacidade de mediar com o governo metropolitano. Seguindo então, aqui uma estrutura modelo assim, né, do que seria um governo direto. Você tinha o ministro das colônias, o governador geral, né, que eram todos, né, implementados, ou seja, designados por parte do governo da metrópole, governador geral, conselho do governador geral, aí sim alguma presença, eventualmente conselheiros locais, e aqui sim, aqui era o espaço de representação talvez mínimo que existia, né, dos grupos locais, que eram as chefias locais, né, administradores distritais talvez, mas aí só com grupos muito reconhecidos muito como aliados, né, ao Estado colonial. E aqui já não, aqui você já tinha, né, administradores distritais com uma maior representatividade, você tinha também legislativo local, né, e conselhos executivos que permitiam sim uma participação de comunidades locais para que o governador tomasse decisões e tudo mais. Então, havia um sistema mais representativo, peronomútil, digamos assim. Era representativo, mas não destruía, né, o sistema hierarquizado de organização do Estado colonial. Tá? Por outro lado, a colonização na África produziu também alguns impactos limitados, né, comparativamente a outros fenômenos, a outras experiências de estabelecimento de estruturas e instituições coloniais, e ao próprio processo europeu de maturação daquele tipo de Estado moderno que tentaram, né, implicar ou impor ao sistema colonial aqui na África. Primeiro, porque houve uma colonização tardia, né, a maior parte da divisão territorial começa a ocorrer no interior do continente africano só no final do século XIX, então demora aí 400 anos
para que haja efetivamente uma ocupação do interior do continente, quanto na América, por exemplo, você já tem uma ocupação desde o século XVI, XVII, né, do interior desses territórios, e aqui não. Então leva bastante tempo, leva um tempo justamente pela dificuldade do ambiente, a dificuldade, um ambiente mais inóspito, e também porque existiam, né, reinos, impérios fortes naquela localidade, né, com mais dificuldade de penetração nessas localidades. Então, isso produziu, de alguma forma, que assim, o resultado de as fronteiras do Estado colonial elas terem uma organização territorialista, judicializada, ou seja, elas eram diplomaticamente aceitas e configuradas no texto formal, mas do ponto de vista, né, de representar uma nação, o mínimo de identidade nacional, o mínimo de integração local daquela população, de representar o mínimo até de capacidade daquele Estado de controlar aquelas fronteiras, foi foi muito limitado, quase nulo, né? E justamente por causa desse sistema de redução de custos, pelo tempo, como a gente tocou, né, agora há pouco, mas também pelo sistema de redução de custos, né, que envolveu uma conquista, uma administração, mas não, digamos assim, né, uma ocupação mais efetiva do território, né, com uma presença efetiva, com uma oferta, até com elementos de legitimidade que possibilitassem que aquelas localidades se sentissem parte daquele Estado que estava sendo construído. Ah, mas era um Estado colonial. Bom, mas os brasileiros aqui não se sentiam parte do Estado colonial? Não queriam construir o seu país tal qual era a fronteira, tal qual era a organização social do Estado colonial? Os próprios brasileiros ou portugueses que aqui viviam, né, estavam aqui justamente pensando, né, na consecução de uma autonomia com bases no Estado colonial. E na África isso não se consolidou, né, a não ser com poucas elites, e por isso também houve um momento de muito conflito sobre o que seriam, né, os desígnios ou, na prática, assim, a política pós-colonial, né, quem é que ia predominar naquela política. Então, houve também um fenômeno de escassez de guerras que produziriam talvez um impacto, né, de guerras interestatais na África, que houve muita guerra entre Estado, né, colonial e grupos locais, ou seja, opressão, violência, né, escravidão, mesmo sem esse nome. Então, uma guerra entre Estado colonial e as populações locais, ou Estado colonial e os reinos pré-coloniais, né, que disputavam ali, mas não necessariamente de Estados coloniais entre si, que produziria eventualmente uma certa capacitação daquele Estado colonial para se organizar e para proteger aquele território, como aconteceu de maneira muito mais intensa, né, na competição interestatal na Europa. Então isso também Jeffrey Herbst coloca que foi um elemento importante, talvez, né, para essa capacidade do Estado colonial ser limitada. O número reduzido de colonos, muito embora em alguns estados o número de colonos seja significativo, até comparativamente à América Latina, mas houve um número reduzido, né, se a gente for comparar o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, Austrália ou Índia, né, burocracia e forças de segurança. Então a gente tem aquelas elites que estão relacionadas à ideia do Estado colonial, aquela ideia do Estado moderno, essas elites foram escassas, né? Você tem uma reduzida penetração infraestrutural, os eixos de infraestrutura que são criados no período colonial são muito eixos de vínculos de zonas econômicas, né, para exploração econômica e para a saída desses recursos para o oceano e para o comércio internacional. Então se produz um sistema, né, muito centrífugo, né, de saída de recursos, de infraestruturas que são voltadas para fora, voltadas para o exterior e não voltadas para continuidade, né, e para ligação de diferentes polos de habitação, polos demográficos
internamente. Então, os estados basicamente não se conectam dentro deles. Você tem uma conexão vinda, por exemplo, algumas zonas de conexão, né, de saída de recursos naturais importantes se dão inclusive por fora dos estados. Então você tem lá em Katanga, como eu falei, né, uma zona de saída de recursos que se dá por Angola, pelo porto de Benguela ou Luanda. Então não passa nem por dentro daquele território colonial. E a infraestrutura a gente sabe muito bem que produz integração interna dos estados, né? No Brasil isso foi muito importante, nos Estados Unidos foi muito importante, mas essa infraestrutura de estradas, de rodovias, né? Ela vai possibilitar também a cobrança de impostos, cobrança de taxas, para que haja também uma noção, né? Como houve nos Estados Unidos de com a gente, se não tem voto, né? Não tem taxas, não tem impostos, né? Então, sem a participação política, não vamos conceder os nossos impostos. E isso é muito importante porque mostra que as taxas, né, ou a infraestrutura que leva às ações de populações e a participação política, o interesse por afetar a política, tem relações muito próximas. E, obviamente, tem algumas exceções, que são zonas de econômica relevância, mas é justamente por causa disso, né? São grandes infraestruturas que fazem o único trabalho de produzir economias de enclave, externamente vinculadas mais do que internamente vinculadas. Tá? Então são impactos que produziram as primeiras ocupações, né, lá do século XV, XVI, aqui da Leila Hernandes, um livro muito bom, né, África na Sala de Aula, se não me engano, é excelente, recomendo, tá aqui nas referências do vídeo também. Tá? Isso vai produzir, né, um sistema colonial que é muito territorialmente limitado, então vai estar no litoral, primeiro contato é com o tráfico de escravos, e que tem uma relação de comércio, né, com os reinos africanos naquele momento, que não faziam muita ideia da diferença, né, desse sistema de tráfico de escravos que os europeus tinham estabelecido do modelo anterior, o modelo dos estados, né, pré-modernos, esse sistema muito vinculado à economia já pré-capitalista, né, de exploração, de grande escala, né, e isso obviamente não era previsto. Algumas possessões, alguns territórios que começam a ser fundados aí já no século XIX, percebam, no século XIX ainda o interior é muito pouco ocupado, em termos de unidades políticas, de colônias especificamente. E aqui o que vai acontecer é que com essa necessidade, né, de a África como uma última fronteira de exploração, efetivamente, né, de recursos naturais, começa-se a segunda revolução industrial, a necessidade de alguns recursos se vê premente, né, borracha para a produção, né, da indústria automobilística que vai começar a surgir, né, cobre para a eletricidade, que era fundamental, né, fios de cobre e assim por diante, água, outros recursos, né, até para luxo nas metrópoles, né, como o marfim, ou mesmo recursos de alto valor como ouro, diamantes e assim por diante, vão sendo cada vez mais encontrados no continente. Não há mais fronteiras de exploração nas Américas, são estados já independentes ou em vias de, e aí, bom, começam-se a financiar grandes exploradores, né, que já haviam, né, aqui nas Américas, né, lá no século XVI, né, ou XV, se a gente for pegar as grandes expedições navais, começam a ser financiados com o apoio do Estado, né, com a ideia de premissa, né, de expansão da ciência, do conhecimento e tal. E essa galera vai desbravar o continente para ver pontualmente regiões em que há grande abundância de recursos, né, tentar mapear o continente para que houvesse efetivamente a organização de um sistema de ocupação, né? E esse sistema começa a ocorrer com base onde? Nos deltas, né? Na desembocadura dos grandes rios. Então, os grandes rios que surgem, então, primeiro, né, alguns
alguns dos mais importantes exploradores, como David Livingstone ou o Stanley, né? O David Livingstone, ele vem pela Tanzânia e tenta procurar a origem, né, a vertente do Nilo, para tentar entender por onde que ele vai organizar, né, um sistema de dominação colonial, né, vinculado à colônia, à coroa britânica, com base, né, na vertente do Nilo, porque ali certamente teria uma grande abundância de recursos, de água, né, e de terras para exploração. O mesmo acontece com o Stanley, né, que é contratado pelo o Leopoldo II, o rei da Bélgica, e que sobe o Congo, né, e o Coração das Trevas, né, mostra muito isso, né, o Joseph Conrad mostra com uma narrativa, né, muito interessante, tem até uma disputa se é colonialista ou não é, mas é muito interessante como uma obra histórica que mostra o Coração das Trevas, essa tentativa, digamos, de um explorador europeu chegar no continente, né, ou melhor, encontrar lá no continente um explorador que já está lá dentro, né, no chamado Coração das Trevas, nessa visão muito estigmatizada do que era o interior do continente. Isso produziu toda uma ideia, né, de exploração, esse mito do Indiana Jones, né? Vamos explorar porque nós estamos levando, né, a civilização para esse continente. Então tinha, né, toda uma narrativa de levar o conhecimento, de descobrir, né, grandes riquezas, o que já existia lá naquele mito do Eldorado, no século XV, né? Vamos descobrir, primeiro os portugueses, né? Vamos encontrar o perdido, né, Dom Sebastião, e encontrar o Eldorado, né, a zona de opulência, o território de ouro nas Américas e tal. E aqui também começou a ocorrer certo resgate dessas visões, né? Vamos encontrar as terras de bonanças. E isso legitimou também as entradas. Então, guerras, né, começa a se estudar. Os expedicionários são quase que um serviço de inteligência, né, de Rio Mint, né, que é de inteligência humana, para entender como é que se comportam também as unidades políticas locais, que reinos que estão ali, que recebem geralmente de maneira tranquila esses expedicionários, mas que vão estar estudando uma forma, né, de fragilizar esses reinos. E aí depois, esses expedicionários vão ser basicamente os primeiros diplomatas, digamos, né? Eles vão ser os primeiros agentes de inteligência e diplomatas também, porque eles vão estar pensando nas melhores formas de traçar esses territórios coloniais, porque por causa dos recursos que estão ali disponíveis. São eles que começam a traçar zonas de recursos, zonas de riquezas, como eu mencionei anteriormente. Então essas grandes expedições são expedições que garantem, né, para os estados que têm uma boa rede de investimento diplomático a entender, por que eu quero esse território aqui, olha só, essa pata aqui, essa bota aqui no interior do Congo. Qual é a justificativa geográfica para isso? Não tem nada de geografia que justifique uma aberração geográfica como essa. Sim, o que justifica é a presença de recursos naturais, cobre, né, a presença de cobalto, a mesma coisa aqui em Angola, o que justifica esse pedacinho aqui, diamantes, a mesma coisa aqui, Rodésia do Sul, por que se enveredaram aqui para o interior do continente? Também presença de recursos naturais, e assim por diante. Então é muito interessante ver como que essas disputas, daí as disputas entre as potências europeias, começam a se tornar, né, diplomáticas. Então quem que vai controlar a foz do Rio do Congo? Existia uma disputa ferrenha, né, entre alemães, entre franceses, né, entre alemães e ingleses, né? E aí, bom, para tentar justificar, também começa a surgir uma disputa entre franceses e portugueses nessa região aqui. E os belgas se colocam como, né, os mediadores. Então deixa pra gente que a gente vai mediar e a gente vai controlar. Então os portugueses ficam com um território no sul, Angola, também com um enclave aqui, que é o enclave de Cabinda, para justificar então os franceses terem pegado a porção norte da foz do Congo,
Mas eles vinham ficar também, quase que cercando os franceses na eventualidade de conflitos. Essa ideia estratégica de cercamento, de posição estratégica, é claro que está adiantando, né? Adianta em algumas décadas as disputas que iam se tornar depois as grandes guerras do século XX, né? Que o Lenin coloca muito bem, que o imperialismo é a última etapa do capitalismo, justamente porque ele produz a guerra entre as potências centrais, né? Depois, obviamente, tem outras discussões aqui que a gente vai tratar, inclusive a ideia do neocolonialismo como a última etapa do imperialismo. Ou seja, o imperialismo ainda não acabou, segundo o Kwame Nkrumah, que é as principais lideranças africanas, né, de Gana, especificamente o líder da independência, depois governante. Mas isso é assunto para uma próxima aula, e já está acabando a nossa aqui. Então, o que era importante também, por exemplo, os portugueses tinham interesse de fazer uma região que vincularia, né, Moçambique e Angola, que tivesse a capacidade de entrar e ligar os dois continentes, porque os britânicos, né, já estavam penetrando na África do Sul e o Cabo da Boa Esperança era o caminho dos portugueses chegarem ao Índico, né, e as suas colônias, né, e o seu comércio e colônias na Ásia. Então, os portugueses tinham interesse de estabelecer uma relação, né, direta aqui dos territórios de Angola e Moçambique, não conseguiram, pela disputa justamente com os britânicos, né, e essas disputas, né, para quem que vai o território, está muito influenciada aqueles expedicionários, pela articulação diplomática europeia e, obviamente, pelo poder político, econômico, né, a capacidade de vencer uma disputa diplomática que esses estados estavam fazendo. Também, obviamente, pela capacidade de ir lá e ocupar aquela região antes, né, uma corrida, né, que quem vencesse primeiro acabava ganhando, mas sem um conflito direto entre as potências europeias. Tá? É claro que esses conflitos iam acontecendo nas periferias da Europa, né, a guerra franco-prussiana, né, a guerra da Crimeia, então diferentes incursões de guerras locais acabavam ocorrendo e que essas potências europeias iam se testando, mas não necessariamente aqui no continente africano. E, bom, as zonas linguísticas não africanas acabaram se conformando também, era interesse das metrópoles, né, estabelecer principalmente essas assimilacionistas, né, de estabelecer uma zona em que o francês fosse predominante, muito embora a religião muçulmana era importante, e aí a vinculação entre islamismo e arabismo era fundamental, então aceitar o árabe como uma religião importante também ajudava no processo de colonização, né, francês e árabe, né, as regiões de língua inglesa, as regiões, né, de língua portuguesa e o francês aqui também na África Central. Então isso tudo foi algo fundamental para estabelecer também relações regionais entre esses estados, o que permanece até os dias atuais. Então vamos justamente falar sobre esses impactos nos dias atuais, né, desses estados coloniais e daquele momento pré-colonial. Vou destacar alguns fatores que a Naomi Chazan e outros autores, né, que produzem com ela, a referência está aqui embaixo na descrição, destacam como o processo histórico impactou fundamentalmente a África nos dias de pós-independência, né? Primeiro, a geografia, né, com climas que a gente já tinha falado isso desde o início, né, que dificultam uma estabilidade da agricultura, né, variações climáticas muito significativas, né, a imprevisibilidade da capacidade de produção, né, de maneira sempre presente. Isso estimulava um apego ao território muito menor por parte dos impérios pré-coloniais ou dos reinos pré-coloniais, mas no momento pós-colonial você não pode mais trafegar entre fronteiras, porque são fronteiras estatais em princípio, e isso produz desafios incríveis, né? Doenças e pestes, obviamente, isso também é um fator fundamental, né? Esse mesmo problema, né, do extermínio de povos ameríndios que estavam nas Américas no período dos primeiros contatos, isso acabou ocorrendo de maneira ainda mais grave, porque, né, as bactérias, vírus, né, doenças e germes estavam muito mais desenvolvidos lá no século XIX, por causa do processo de urbanização, né, e os avanços da medicina, e alguns povos no interior da África ainda
ficavam isolados desses germes que acabavam também assolando essa população, né? Solos tropicais pobres, alguns solos, né, com desafios de produção agrícola, né, dentro de uma região geográfica muito variada e às vezes muito de difícil utilização econômica, como o Saara, o Sahel, grandes florestas tropicais, né? A população também esparsa, você teria 3 grandes desertos na África, segundo Chazan, né? Desertos entre aspas, assim, porque não falta gente, tem população, são locais vivos, né, ricos de trânsito também, mas desertos do ponto de vista da exploração econômica para o sistema capitalista, que seria o Saara, o deserto, né, entre aspas, da floresta equatorial, né, naquela região da África Central, e também o deserto do Kalahari, ali no sul, né, hoje na região da África do Sul, Namíbia. Então são 3 grandes desertos que dificultam a densidade demográfica em zonas né, em que há esses desertos, né, em que as fronteiras estão contidas ali dentro desses desertos. Então se tem, nesse caso, uma dispersão da população para zonas que não estão, né, vinculadas a esses desertos. A densidade demográfica também é algo importante, como eu falei, né? Ela vai estar, em alguns casos, muito concentrada, mas são poucos casos. Então, o crescimento, né, a presença populacional é ainda pequena, embora com alto crescimento populacional hoje, né? Mas você tem, por exemplo, de 54 países atuais, apenas 9, né, nessa época, que eu acho que era nos anos 90, acima de 15 milhões de habitantes, que é uma população bem pequena, né? A população, né, da grande São Paulo, se a gente for pegar, né? Então, assim, uma população pequena e que na realidade não não necessariamente está concentrada num território específico. Alguns casos, especificamente como os Grandes Lagos da África Central, você tem uma concentração demográfica muito grande ali, e isso também produz alguns desafios, né, de estabelecimento de autoridade, mas na maior parte é uma população muito esparsa, né? Outros fatores históricos, né, essas fronteiras artificiais, né, estipuladas por tratados, por acordos diplomáticos, elas vão permanecer em grande parte, né, com algumas exceções, principalmente na África Ocidental Francesa, mas dentro da África as províncias, as divisões de províncias, né, de regiões permanecem muito parecidas. E as fronteiras coloniais, elas permanecem no período da Guerra Fria ou do pós-independência, porque se buscava uma estabilidade, né? A União Soviética e os Estados Unidos, que foram os vitoriosos, grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, estabeleciam um novo sistema, pressionavam as potências coloniais para descolonizar o continente. 1956 é um marco disso, né? Crise de Suez, em que há a tentativa de Reino Unido, França, de conter a nacionalização do Canal de Suez por parte do Gamal Nasser, né? Que era naquele momento, né, a liderança do Egito, e intervém naquela região junto com Israel, recém-criada Israel, né? E os Estados Unidos e a União Soviética bloqueiam aquela tentativa, né, neocolonial ou de intento, né, de revisão colonial, de ocupação do Egito, bloqueiam e mostram que eles estão comprometidos com a descolonização do Terceiro Mundo, justamente porque descolonizando o Terceiro Mundo, sendo o artífice da descolonização, se possibilitaria novas zonas de influência para os Estados Unidos e a União Soviética, e isso obviamente era o interesse deles, né? Mas também era uma mudança que não havia um interesse de que fosse uma descolonização totalmente fragmentada, porque isso geraria muitos custos. Então, se incentivou muito as elites econômicas com algumas exceções, mas se incentivou muito as elites econômicas e políticas que queriam garantir a manutenção das fronteiras tais quais eram designadas no momento da colonização. Então, essas fronteiras, obviamente, eram muito artificiais e permaneceram em grande parte no pós-independência.
A integração de sociedades multiformes, bom, isso é natural de qualquer processo estatal, só que de formação estatal em qualquer lugar do mundo. Mas o que aconteceu de diferente nos países africanos é que essa integração foi uma integração de maneira a produzir conflitos, né? O Estado colonial incentivou a produção de conflitos para estabelecer um sistema de subjugação de alguns povos em preferência de outros, ou seja, criar hierarquias que talvez não existissem anteriormente, e uma integração que era colocada dentro de uma disputa de mercado de trabalho capitalista, de uma divisão territorial que não existia em certo momento no período pré-colonial. Isso produziu também fraqueza econômica, né, especialização agrícola, ou seja, dificuldade daquelas populações de produzirem, né, com o que a gente chama hoje de agricultura familiar, assim, produtos para sua subsistência, para sua alimentação, a dependência externa, né, a integração subordinada no sistema de Estado, ou seja, um sistema de Estados que tinha zonas de influência, alianças externas, né, e um sistema de vínculos submetido à antiga metrópole ou a novas metrópoles, entre aspas, que seriam os Estados Unidos e a União Soviética, né? Uma elite educada muito distinta dos demais, então muitos poucos, né? Alguns países como o Congo, a independência, no momento da independência tinha menos de 10 pessoas graduadas, né, em instituições de ensino superior, mas esses 10 eram muito importantes para levar um legado no período pós-colonial. Mas não só intelectuais, militares, né, grupos de militares que eram coronéis em certo momento, daí na independência se transformam em generais e acabam por terem o acesso aos instrumentos de coerção, também muita influência no período pós-independência, e elites econômicas que acabam sendo também, em algum momento, né, intermediários da dominação de grandes corporações internacionais, que permanecem operando, a não ser em casos de revoluções e de nacionalização dos recursos, né, privados. E justamente isso produziria, claro, guerras, né, conflitos muito intensos, porque essas grandes corporações não abririam mão das suas ações, né, dos seus investimentos lá no continente africano. Aqui a ideia da escassez de uma cultura política compartilhada, né? Você tem pressões, né, para uma, assim, tanto defensores de uma perspectiva mais autoritária de governo, influenciados pelo processo colonial, ou outros pressionando para a democratização na independência, e variações nessa perspectiva, ou seja, não havia uma ideia comum de que a independência estaria atrelada necessariamente à democratização, de que seria incoerente, por exemplo, produzir uma independência sem democracia. E aí, bom, isso produz também distintos projetos de governo. E esses distintos projetos de governo, alguns autores vão chamar do contraste entre unitarismo, né, e federalismo. Federalismo no sentido, né, de autonomia para pequenas regiões com elites locais muito importantes, com importância econômica, etc. E o unitarismo seria um projeto mais nacionalizado, com distribuição de recursos dessas regiões mais produtivas para todo o Estado nacional. Então, o choque entre essas diferentes perspectivas também foi muito importante, e alguns elementos desse regionalismo também permaneciam com uma influência de interesses étnicos que foram justamente formados naquele período colonial, de divisões étnicas muito cristalizadas, né, que não necessariamente existiam no período pré-colonial. Partidos fracos, muito jovens, marcados por esse regionalismo, né, disputa federalismo versus unitarismo, com alguns traços de valorização étnica, que foi muito estimulada pelos governos coloniais. E um trauma muito impactante do colonialismo, né? A noção de que a soberania por si só é o primeiro item a ser conquistado, de que a gente não pode deixar o continente ser tomado de novo por
por metrópoles, né, extracontinentais, pela Europa. Então, a soberania era um princípio por si só. A sobrevivência da África, né, pós-colonial como um conjunto de estados que sobrevivessem no sistema internacional como estados independentes, autônomos. E isso vai gerar, né, uma organização coletiva de alianças, né, de integração regional, né, em várias formas, né, e depois a gente vai estudar isso, né, a ideia de reforço de uma soberania que não necessariamente era empírica, né, é uma soberania que às vezes era mais legal, né, jurídica, mais negativa, né, conforme esse termo aqui do Robert Jackson e do Rosberg. Então, assim, você tinha uma pouca autoridade doméstica, um aparato de poder menor, né, a capacidade de resolver problemas econômicos menor, em prol da estatidade jurídica, em que você se colocasse num sistema de estados com uma soberania, né, com instituições que tentariam superar vulnerabilidades, né, mas que no ambiente internacional se caracterizassem enquanto um país. Assim, a prioridade é ter um assento, né, na Assembleia Geral da ONU e ser reconhecido enquanto um Estado africano. Então, essa prioridade vai produzir, né, elites, partidos muito vinculados a essa ideia e também, em alguns casos, uma dependência da ex-metrópole sobre novos termos, sobre termos de um neocolonialismo, que não é uma dependência política, porque, do ponto de vista político, a prioridade era realmente ter uma certa soberania no sistema internacional, né, enquanto um Estado independente, mas uma dependência econômica, cultural, uma dependência empírica, efetivamente, né. Aqui o Kwame Nkrumah, que é um dos principais líderes, né, do panafricanismo dessa geração, podemos chamar de uma terceira geração, né, pensando no panafricanismo no final do século XIX, primeira geração, segunda, né, no entreguerras, né, segunda geração, e daí no pós-Segunda Guerra Mundial uma terceira geração, que é a dos independentistas. Essa galera, né, aqui, né, representada pelo Kwame Nkrumah, está procurando, sobretudo, a independência política, né? É por isso que nesses momentos, assim, por mais que houvesse tentativas mais revolucionárias, elas só vão se concretizar lá na década de 70, ou seja, o projeto político predominante era muito conservador, né, do ponto de vista de revoluções ou reformas e tal, né, da economia ou das estruturas sociais. E aí, bom, isso vai produzir associações culturais, grupos de interesse com essa visão, um panafricanismo muito conservador nesse primeiro momento, e estratégias de libertação que vão principalmente estar vinculada a uma tradição, né, de representar ou de trazer uma história pré-colonial de volta, né, às vezes com influência né, das culturas tradicionais, às vezes com influência do islamismo, com influência do cristianismo, sendo pacíficas ou armadas. Nesse momento, a luta armada é exceção. A luta armada vai ocorrer em poucos casos, né, de movimentos de libertação nacional. Principalmente o caso mais emblemático é o caso da Argélia, mas a luta armada ela vai começar a ocorrer de maneira mais robusta na década de 70, com uma nova geração de independências, que começa a perceber que talvez esse primeiro reino, o reino político, não fosse nada garantidor de uma efetiva independência para os países africanos. O Estado ele continua muito fraco em relação a grupos sociais, né, que tem vínculos com a antiga metrópole, que permanece, quase que a gente tem um novo modelo colonial, que seria o próprio neocolonialismo, né, em que grupos e elites permanecem como representantes dos interesses da metrópole. Os governantes, muitas vezes, por serem representantes desses interesses, não respeitam regras formais ou instituições do Estado. E esse desafio aqui, né, do papel privado e o papel do público acaba sendo um grande elemento de desafio pós-independência que o Gordon Hiden coloca aqui e que, obviamente, vai ser o contexto dentro do qual esses estados vão ter que interagir neste período que a gente vai tratar nos próximos vídeos, nas próximas videoaulas. Tá bueno? Se gostaram, então, fique conosco nas próximas discussões aqui que vamos seguir nessa cronologia histórica agora, já no período pós-independência. Galera, espero que tenham gostado.
esse vídeo encerrou a nossa discussão, pelo menos por aqui, né, essa introdução sobre formação dos estados e das sociedades na África. Tratamos aqui especificamente sobre os estados coloniais. Se tu gostou, por favor, né, deixa aí tua expressão de afeto ao nosso projeto, a nossa ideia aqui de popularizar os nossos estudos por meio do YouTube, desses vídeos, e comenta aqui embaixo, né, no nosso canal, nesse vídeo em específico, se tu acha que a gente fez um bom trabalho, ou se tu tens alguma ideia de outros vídeos para a gente produzir, outras videoaulas, e se tu também tem outras fontes, lembrando sempre que as nossas fontes estão aqui referenciadas, e se outras fontes trazem conteúdo também muito interessante, outro conteúdo crítico em relação a esse desafio, né, da formação de estados e sociedades na África. Fica com a gente nos próximos vídeos, a gente está transcorrendo aí uma disciplina de relações internacionais da África, e a gente vai ter outros vídeos aqui no YouTube, porque a ideia é justamente trazer a extensão universitária, que é dialogar com a sociedade, publicizar o que a gente produz, junto com a disciplina, né, formal aqui do curso de graduação e pós-graduação de Relações Internacionais. Tá? Fica com a gente, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.